Enquanto você procura, glorifica o Senhor aí. Efésios, capítulo de número 6, do versículo 10 ao 18. Efésios capítulo 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Obrigado. Deus abençoe. Continuando, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Repita comigo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua santa palavra. Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade nesta noite. Fale aos nossos corações, que nós possamos sair daqui renovados, transformados pelo poder que há na tua palavra. Meu Deus, que nós possamos aprender mais do Senhor nesta noite. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Irmãos, o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com a igreja hoje é vestindo a couraça, vestindo a armadura de Deus. Amém? Vestindo a armadura de Deus. O texto que nós lemos aqui, Efésios capítulo de número 6, do verso 10 ao verso 18, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo, ele escreve para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, naquele tempo, ela enfrentava desafios. Havia pelo menos 50 deuses estranhos naquela época. Eles adoravam pelo menos, ou mais ou menos, 50 deuses estranhos, deuses com D minúsculo. O pessoal do Imersão aí aprendeu que o nosso Deus é com D maiúsculo. E os deuses com D minúsculo são deuses estranhos, deuses que não glorificam, que não exaltam, que não podem fazer nada por nós. E havia ali pelo menos 50 deuses estranhos, havia adoração a deuses estranhos, deuses que não podiam fazer nada pelas pessoas, havia uma mistura de pessoas naquele tempo, e o apóstolo Paulo, ele entra ali como um profeta de Deus, como alguém para endireitar as veredas, para trazer a verdade do reino para aquelas pessoas. Ele traz uma palavra para eles: olha, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Quando nós falamos aqui da armadura de Deus, os soldados, eles precisavam dessa armadura, porque a armadura era uma proteção contra o inimigo, era uma proteção que eles tinham para que eles não fossem atacados. E nós olhamos para a nossa caminhada espiritual, nós precisamos da proteção do Senhor sobre a nossa vida. Nós precisamos desse escudo, nós precisamos dessa proteção sobre nós, para que nós possamos conseguir vencer no dia mau. No versículo de número 10, a Bíblia diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando você não se fortalece no Senhor, você se torna presa fácil do inimigo.
Quando eu e você não nos fortalecemos no Senhor, na sua palavra, na direção que vem do Senhor, nós nos tornamos presa fácil. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para eles: olha, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Como que eu me fortaleço no Senhor? Bíblia, jejum e oração. São princípios básicos para a nossa vida espiritual. Se eu não tenho Bíblia na minha vida, se eu não jejuo, se eu não oro, eu me torno presa fácil para o inimigo. Nós estamos vivendo em um tempo de uma geração Nutella, uma geração que tem medo de tudo, uma geração que não consegue enfrentar os desafios da vida. Por quê? Porque não se posicionam na palavra. Porque o verdadeiro crente, o verdadeiro servo de Deus é aquele que se posiciona na palavra. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus, quando você está debaixo de um direcionamento de Deus, Ele te capacita para você permanecer firme no dia mau. Ele te fortalece para que você consiga vencer no dia mau. Quando nós falamos de revestir-vos de toda a armadura de Deus, está falando de cobrir-se, está falando de uma proteção. Quando chega a época de frio, nós colocamos uma jaqueta, nós colocamos uma blusa de frio para quê? Para nos proteger. Quando nós achamos que a blusa está sendo pouca, nós colocamos uma luva, nós colocamos uma touca, nós arrumamos uma forma de proteger. A armadura nada mais é do que a proteção do cristão. A armadura espiritual do cristão é a sua proteção contra os dardos inflamados do maligno. Porque a todo tempo Satanás ele vai lançar dados, ele vai lançar setas contra a nossa vida, tentando nos tirar do foco, tentando nos tirar do propósito. Por isso que o apóstolo Paulo diz para nós: revestimos de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firme. O verdadeiro servo de Deus é aquele que permanece firme mesmo em meio às dificuldades. O verdadeiro servo de Deus é aquele que permanece firme mesmo em meio à luta. Ele está passando pela luta, ele está passando pela dificuldade, mas ele permanece firme porque ele sabe que Jesus pagou o preço por ele na cruz. Porque ele sabe que ele é justificado através do sangue de Jesus. Porque ele sabe que em Cristo Jesus ele é uma nova criatura. Então, quando nós não nos fortalecemos no Senhor, nós nos tornamos presa fácil para o inimigo. E aí fica uma pergunta para a nossa meditação. Eu e você temos nos fortalecido no Senhor e na força do seu poder? Nós temos buscado ao Senhor em oração? Nós temos investido tempo para estar com o Senhor? Nós temos buscado a face do Senhor continuamente? É uma pergunta para nós refletirmos. Revestimos de toda a armadura de Deus, versículo 11. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Satanás ele é astuto. Satanás ele vem sorrateiramente. Ele tenta um dia, ele tenta dois, tenta três. Ele vai tentando até conseguir alcançar o seu objetivo. E eu e você precisamos estar protegidos. A armadura dos soldados, ela tinha mais ou menos 1 metro. Porque o escudo deles tinha mais ou menos 1 metro. Porque protegia toda a frente dele. Ele estava ali protegido contra o inimigo. Ele tinha o capacete, ele tinha o calçado, ele tinha toda uma proteção contra os ataques que o inimigo viria fazer sobre ele. E o que essa palavra quer me ensinar e te ensinar? Que eu e você, como verdadeiros cristãos, nós precisamos do revestimento espiritual para vencer Satanás. Nós precisamos do revestimento espiritual, nós precisamos do Espírito Santo em nós, para que nós possamos vencer o pecado. Porque o Espírito Santo é que nos capacita a vencer o pecado. O Espírito Santo é que nos ajuda em nossas fraquezas. O Espírito Santo é que nos fortalece quando nós estamos fracos. Quando nós pensamos que nós não conseguimos, quando nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda e não vemos uma solução, o Espírito Santo ele vem sobre nós, ele nos capacita e ele nos fortalece para vencer no dia mau. O dia mau ele vem para todos. A luta ela vem para todos. Não é porque nós aceitamos a Jesus que não vai ter luta. É aí que as lutas vão aumentar. É aí que a luta vai intensificar. Por quê? Porque Satanás ele não fica satisfeito quando nós estamos na presença do Senhor. Ele vai fazer de tudo para nos tirar do foco, para nos tirar do propósito. Mas o convite do céu para mim e para você hoje é: revista-se da armadura de Deus. Quando você tem a armadura de Deus, você rejeita os traços do inimigo. Quando você tem a armadura de Deus, é essa proteção espiritual, Satanás ele não tem poder de tocar na sua vida.
Porque o guarda de Israel te protege. E a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. O nosso Deus, Ele é poderoso para nos guardar, mas eu preciso me proteger. O que Ele tinha que fazer por mim, Ele já fez. Ele morreu em nosso lugar na cruz, Ele nos deu direito à vida eterna. Agora eu preciso me posicionar em Deus, eu preciso me revestir. Eu preciso buscar o Espírito Santo, eu preciso buscar ser cheio do Espírito Santo, ser renovado no Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar novas experiências com o Senhor, porque a experiência com Deus é que muda a nossa história. A experiência com Deus é que nos faz permanecer firmes. Proteja-se das astúcias de Satanás. Proteja-se. Proteja a sua casa, proteja a sua família. Você foi chamado por Deus como um atalaia. O atalaia, ele ficava em um lugar de destaque, ele ficava no alto, observando o arraial. E quando vinha o perigo, ele avisava para as pessoas. Você é esse atalaia de Deus, aquele que tem visão de águia, aquele que está olhando para o alto, aquele que está olhando para o alvo, aquele que tem um alvo específico e que está vendo o perigo lá na frente. E aí você vai avisar para a sua família, você vai trazer a sua família para perto, você vai trazer a proteção de Deus para a sua casa. Mas é necessário revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos permanecer firmes. Amém? Vivemos em um tempo onde as pessoas têm ignorado o mundo espiritual e assim não se revestem, ou seja, não se preparam na palavra para a batalha. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas têm ignorado. Elas acham que não existe um mundo espiritual, mas o mundo espiritual, ele é real. Satanás a todo tempo, ele fica, a Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não se engane, Satanás está de olho na sua vida. Satanás está de olho na minha vida. E eu e você precisamos nos posicionar em Deus, nos revestir da armadura de Deus, que é a proteção espiritual, para que nós não venhamos cair. O apóstolo Paulo diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se nós estamos de pé, nós precisamos nos posicionar e nos preparar. Nós precisamos olhar e entender que existe um mundo espiritual. Este mundo espiritual, ele é real, e eu preciso me revestir, eu preciso me preparar. O cristão, ele não pode ser um cristão mais ou menos. Quando fala aqui de revestimento, está falando de uma proteção, está falando de um cristão firme. Um cristão que tem convicção da sua fé, um cristão que tem convicção na palavra de Deus, um cristão que quando a enfermidade vem, ele crê que Deus é o Deus do impossível. Ele crê que Deus pode mudar a história, e ele também crê que se Deus não fizer, Deus vai cuidar dele no meio do trajeto. Amém? Mesmo que Deus não cumpra, mesmo que Deus talvez não venha trazer uma cura que nós estamos buscando, Ele vai cuidar de nós no trajeto. Ele vai cuidar de nós, e o melhor, e o maior presente Ele já nos deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Ainda que nós estejamos enfrentando uma enfermidade física, vai passar. No céu não haverá doença. Amém? No céu não haverá doença, não haverá choro, não haverá dificuldades, mas eu e você precisamos nos revestir hoje. O tempo do revestimento espiritual é hoje. Se revista na palavra de Deus. Se revista na oração, no jejum, na consagração pessoal, porque isso é algo pessoal. Vida com Deus é algo pessoal. Nós podemos orar no coletivo, nós podemos orar uns pelos outros, isso é importante, isso é bíblico, nós podemos interceder pelas pessoas, mas a nossa vida com Deus é responsabilidade nossa. A sua vida com Deus é responsabilidade sua. Não transfira essa responsabilidade para outros, é sua responsabilidade. Então nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas têm ignorado o mundo espiritual e assim não se revestem, ou seja, não se preparam na palavra. Mas nós somos chamados a nos revestir de toda a armadura de Deus. Quando você está debaixo da palavra do Eterno, Satanás não tem poder de te tocar e você consegue proteção, ou seja, você consegue ficar firme no dia mau. Quando você está debaixo de uma palavra do céu, quando você tem um direcionamento que vem da parte do Senhor, nada te paralisa.
A luta não te paralisa, o deserto não te paralisa, o vale não tem poder de te paralisar, porque você sabe que o teu Redentor vive e que por tua causa ele se levantará. Porque você sabe que o teu Deus está contemplando a sua luta, você sabe que o teu Deus está observando, ele está vendo a sua dificuldade e ele tem poder de mudar a nossa história. Mas eu preciso me posicionar. Esse revestimento espiritual, ele não vem, não tem uma fórmula mágica, não tem aqui algo que eu possa trazer algo fácil para você. É algo que nós temos que lutar todos os dias. O revestimento espiritual, ele vem através da oração, através da renúncia, através da santidade. Porque sem santidade nós não conseguimos vencer o pecado. Sem santidade nós não conseguimos ver a glória de Deus. Sem santidade nós não somos revestidos. Para ser revestido pelo Espírito de Deus, eu preciso andar em santidade. Eu preciso lutar todos os dias contra o mundo espiritual. Porque a Bíblia diz aqui no verso 12, que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Amém? Nós vamos ver aqui as partes desta proteção, deste escudo. Nós vamos ver no versículo de número 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Verso 14: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingindo os lombos com a verdade. Conhecer a verdade é essencial para afirmar nossa fé e nos proteger dos ataques do inimigo. Se eu não conheço a verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu não conheço essa verdade, eu não consigo vencer o inimigo. Então eu preciso conhecer a verdade de Deus para que eu possa firmar a minha fé e consiga me proteger dos ataques do inimigo. Então eu preciso ter o conhecimento da palavra. Sem conhecer a palavra, nós nos tornamos presa fácil do inimigo. É a palavra que nos protege. A nossa proteção é a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra do Altíssimo. Então eu preciso cingir os meus lombos com a verdade. Proteção. O soldado, ele colocava ali sobre os seus lombos ali uma proteção, trazendo uma proteção contra o inimigo que vinha sobre a vida dele. E eu e você precisamos trazer essa proteção espiritual para nós. Guardar o nosso coração, guardar a nossa mente no Senhor, para que nós possamos conseguir vencer no dia mau. Cingindo os lombos com a verdade. O que é a verdade? Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a verdade. Eu preciso me proteger nele. Eu preciso buscar conhecer ao Senhor Jesus todos os dias, para que eu consiga permanecer firme na fé e me proteger dos ataques do inimigo. Porque os ataques de Satanás são a todo instante. A todo momento ele nos ataca. Ele tenta minar a nossa fé. Ele tenta dizer que você não é amado, que você não é digno da presença do Eterno. Ele tenta dizer que você é pecador, que você não pode, que você é isso, que você é aquilo. Mas você precisa olhar para a palavra e entender o que a palavra diz ao seu respeito. A palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Se eu conheço essa verdade, quando Satanás trazer uma mentira sobre a minha vida, eu vou dizer para ele: olha, os meus pecados foram cravados na cruz do Calvário. Através da cruz eu fui liberto, através da cruz eu fui regenerado, através da cruz eu fui justificado. Aleluia. Nós somos justos por causa do sangue de Jesus. Não é porque nós somos bons, não é porque nós fazemos boas obras, mas é porque Jesus Cristo nos justificou através da cruz. Amém? Então eu preciso me proteger na palavra, na Bíblia, buscar o conhecimento bíblico. Continuando, ainda no versículo 14: e vestida a couraça da justiça. Vestindo a couraça da justiça. A finalidade da couraça é proteger o nosso coração, ou seja, os sentimentos, emoções. Somos chamados a fazer o que é justo e certo, porque nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Então a couraça da justiça, ela vem para proteger o nosso coração. A couraça no soldado, ela ficava em volta do seu peito.
ela trazia ali uma proteção sobre o seu coração. E essa proteção sobre o nosso coração, ela protege a nossa emoção, protege o nosso sentimento, protege aquilo que nós somos em Deus. Nós precisamos nos proteger dos ataques do inimigo, porque Satanás ele vem com meias verdades, ele vem com mentiras, tentando deturpar a verdade de Deus. E se eu não conheço a verdade de Deus, eu me torno presa fácil para o inimigo. Agora, se eu conheço essa verdade, se eu estou protegido, se eu cingir os meus lombos com a verdade, se eu vestir a couraça da justiça, eu estarei protegido dos ataques do inimigo. E eu vou conseguir fazer o que é justo e certo. Couraça da justiça fala disso. Em Cristo Jesus nós somos justificados. Jesus cumpriu a justiça na cruz. Aquilo que eu e você não conseguimos fazer, Ele fez por nós na cruz do Calvário. E agora nós somos chamados de justos, porque nós fomos justificados e nós somos chamados a fazer o que é certo e justo. O cristão é chamado a fazer aquilo que é certo e aquilo que é justo. Nós somos chamados a andar em verdade, caminhar dentro da palavra do Eterno. Ainda que o mundo inteiro esteja dizendo o contrário, você vai andar pela palavra. Você vai caminhar na contramão do mundo. Você vai caminhar pela palavra do Altíssimo. Amém? Ainda que as pessoas estejam zombando de você, ainda que as pessoas estejam dizendo que não vai dar em nada, que não tem jeito, que a sua oração não está sendo ouvida, permaneça no propósito, porque Deus irá honrar a tua fé. Amém? E número 3, está lá no versículo de número 15. Calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Os sapatos espirituais nos protegem e nos capacitam para pregar as boas novas. O sapato dos soldados naquela época, as sandálias deles eram de um couro bem forte. E no fundo deles havia, só para a gente entender, meio que uns pregos na parte de baixo deles para dar firmeza. E quando eles pisavam no chão, dava firmeza para eles. Havia ali alguns pregos, como se fosse um prego, eu estou usando aqui as minhas palavras, para que houvesse ali a proteção sobre eles em firmeza, onde eles caminhavam e eles estavam firmes. E esses sapatos espirituais, quando nós olhamos para a nossa vida, ele nos faz permanecer firme. Ele nos capacita para que nós possamos pregar as boas novas. E calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Aleluia. Eu e você precisamos nos preparar na palavra para que nós possamos propagar o Evangelho do Reino. Eu e você fomos chamados para cumprir o ID de Jesus, para levar este Evangelho adiante. E você é esse soldado de Cristo que aqui está hoje. Você é alguém que Deus está preparando, alguém que Deus tem um chamado específico para pregar as boas novas do Reino. O calçado fala de proteção, fala de estabilidade. Nós precisamos ter essa proteção sobre os nossos pés e essa estabilidade para que nós possamos permanecer firme. O cristão ele não pode ser um cristão mais ou menos, ele não pode ser aquele cristão que no domingo ele está fervoroso, no domingo ele crê na Bíblia, ele crê na palavra, ele está adorando, mas na segunda ele já tem dúvida. Não pode ser assim. O verdadeiro cristão, ele permanece firme dia após dia. O verdadeiro cristão, mesmo que venha a luta, mesmo que venha a adversidade, mesmo que venha a fome, venha adversidades, venha doenças, ele permanece firme na palavra do Eterno, porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Quando você calça os seus pés com o Evangelho da paz, você tem essa proteção, você tem essa firmeza no Evangelho e nada vai te paralisar, porque você vai estar firme na palavra do Senhor. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Nós somos chamados a pregar este Evangelho da paz. O mundo está pregando caos, o mundo está pregando guerras, está pregando várias situações ruins, mas nós somos chamados a pregar o Evangelho da paz, a pregar que Jesus Cristo salva, a pregar que Jesus Cristo liberta, cura, transforma vidas para a glória de Deus Pai. Então os calçados, eles trazem essa proteção sobre nós, eles trazem essa estabilidade. Eu e você precisamos ter estabilidade na nossa vida espiritual. Nós não podemos ser mais ou menos, nós não podemos ser, hoje eu estou bem, amanhã eu já não estou bem, amanhã eu já não quero saber da igreja mais, não quero saber mais da minha caminhada. Não, nós temos que permanecer firmes. Eu não estou dizendo para vocês aqui que é uma tarefa fácil.
Eu sei que nós enfrentamos lutas, eu sei que nós enfrentamos dificuldades, porque eu também sou ser humano. Eu passo por lutas, eu passo por desafios, mas eu preciso me manter de pé. Você precisa se manter de pé com a cabeça erguida, crendo no Senhor Jesus. Nós precisamos permanecer de cabeça erguida, porque Jesus, Ele pagou o preço por nós na cruz. Então as lutas, elas vão vir mesmo. Vai ter momento que você vai querer desistir, que você vai querer chorar, que você vai querer parar, mas você precisa entrar no seu quarto, fechar a porta e ir para o secreto com o Senhor. Porque quando nós estamos no secreto com o Senhor, Ele nos fortalece. Ele renova a nossa força, Ele renova o nosso ser e nós somos capacitados para pregar as boas novas. Amém? Número 4, que está lá no versículo 16, o escudo da fé. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo nos protege das tentações do inimigo, ou seja, dos dardos do inimigo. Enquanto eu preparava essa palavra, eu estudei sobre o escudo do soldado. O escudo do soldado, ele tinha mais ou menos 1 metro, e nesse escudo era colocado algumas esponjas com água, algumas esponjas molhadas, porque quando as flechas viessem, quando os dardos viessem, não pudesse queimar, não pudesse atacar ou acertar aqueles soldados. E quando fala desse escudo para mim e para você, fala dessa proteção. O escudo nos protege das tentações do inimigo. O escudo nos protege dos dardos inflamados do maligno. Quando Satanás lançar um dardo contra a sua vida, lançar uma seta contra a sua vida, esse escudo espiritual irá te proteger. Esse escudo espiritual estará na sua frente, te protegendo dos dardos, te protegendo das mentiras do inimigo, te protegendo dos falsos profetas, te protegendo daquilo que o mundo está pregando. Amém? Então o escudo nos protege das tentações do inimigo, ou seja, dos dardos inflamados do inimigo. Mas para que isso aconteça, eu preciso acreditar, confiar e praticar a palavra. Acreditar, confiar e praticar a palavra. Eu só vou ter essa proteção sobre a minha vida quando eu acreditar na palavra, confiar na palavra e praticar essa palavra. Porque é essa palavra que nos protege. Quando Satanás vier com acusações sobre a sua vida, você precisa ter a convicção da sua fé. Você precisa ter a convicção de que Jesus te resgatou das trevas e te trouxe para a luz. Você precisa ter a convicção de que Ele pagou o preço por mim e por você. Nós não somos merecedores, mas a graça dele nos alcançou. Nós temos que ter essa convicção. Amém? E continuando, número 5. O capacete da salvação, está lá no versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação guarda nossa mente contra as investidas de Satanás. O capacete, ele traz essa proteção, né? Para quem anda de moto aí, quando você coloca um capacete na sua cabeça, ou quando você está trabalhando, né, no seu trabalho, talvez você usa um capacete, é para trazer proteção. Para que se algo vir bater na sua cabeça, aquele capacete te proteja, né? Amorteça ali o impacto. Então o capacete da salvação, ele guarda, ele blinda a nossa mente contra as investidas de Satanás. Então eu preciso pedir ao Senhor para que venha esse capacete da salvação sobre a minha mente. O que é o capacete da salvação? É eu ter convicção da minha salvação em Cristo Jesus. É eu ter a certeza de que Ele pagou o preço por mim. É eu ter a certeza de que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. É eu ter a certeza de que através do sangue de Jesus eu sou purificado. Através do sangue de Jesus eu me torno uma nova criatura e eu estou protegido nele. E esse capacete, ele nos protege contra as investidas de Satanás, que não são poucas. Satanás a todo momento ele vai tentar investir pesado contra a nossa vida, contra a nossa fé. Mas eu e você precisamos do capacete da salvação. Precisamos olhar para a cruz do Calvário e entender o que foi feito na cruz por amor a nós. E nos revestir mesmo, nos preparar mesmo para o dia mau, para a dificuldade, porque esse dia vem. A dificuldade vem, mas quando nós estamos guardados no Senhor, quando nós estamos blindados pelo Senhor, Satanás ele não tem o poder de nos
ele pode até tentar, mas ele não consegue. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Maior é o sangue de Jesus sobre a nossa vida, maior é o poder do Eterno sobre a nossa vida. Quando nós clamamos pela proteção do Senhor, o Senhor vem sobre a nossa vida. Quando nós estamos enfrentando uma luta, enfrentando uma dificuldade, e nós clamamos pelo sangue do Cordeiro, e nós clamamos pelo nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o poder dele vem sobre nós, e esse poder nos protege. Esse poder nos capacita a ir além. Esse poder nos capacita a permanecer firme na fé. É o poder de Deus que nos faz permanecer firmes. Amém? Então eu preciso do capacete da salvação para que a minha mente esteja guardada no Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz assim: habite ricamente a palavra de Cristo em vosso coração. Porque quando a palavra do Senhor habita em nós, quando a palavra do Eterno habita em nosso coração, na nossa mente, nós nos fortalecemos. Nós temos a palavra guardada no nosso coração. O salmista Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando eu tenho essa palavra do Eterno guardada no meu coração, guardada na minha mente, quando Satanás oferecer um prato, eu vou recusar. Porque eu vou olhar para a palavra. Eu vou entender que a palavra tem bênçãos para mim. Eu vou entender que a palavra tem promessas para a minha vida. Eu vou entender que a palavra me protege. Eu vou entender que através dessa palavra eu terei direito à vida eterna com o Senhor nos céus. Amém? Então nós precisamos guardar a nossa mente. Guarda a sua mente, guarda o seu coração. Em Provérbios diz: sobre tudo que deveis guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então nós temos que guardar o nosso coração. E como que está o seu coração hoje? Como que está a sua mente hoje? A nossa mente está blindada? O nosso coração está protegido com a couraça da justiça? A nossa mente está protegida com o capacete da salvação? Ou nós estamos deixando alguma brecha? Porque se eu e você deixarmos brechas, Satanás ele vai entrar e vai fazer um estrago. Se eu e você deixarmos brechas, Satanás ele entra e faz um estrago. Nós temos que fechar as brechas. Nós temos que nos proteger. Nós temos que nos guardar. Número 6. A espada do Espírito. Está no versículo 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada era a arma mais eficaz do soldado. A espada, ela era tanto um instrumento de defesa, quanto um instrumento de ataque. E ela era a arma mais eficaz daquele soldado que estava ali na batalha. Então a espada do Espírito é a palavra de Deus. Para usar a espada do Espírito é necessário meditar nas Escrituras constantemente. Para que eu e você venhamos ter autoridade na palavra, para que eu e você venhamos ter autoridade para usar essa espada, nós precisamos meditar nas Escrituras constantemente. Só tem autoridade para pregar alguém que se assenta aos pés de Jesus, alguém que ouve de Cristo. Só tem autoridade para impor a mão sobre o enfermo e ele ser curado, aquele que medita nas Escrituras, aquele que investe tempo em oração, aquele que jejua, aquele que busca a face do Senhor continuamente. Você só vai ter autoridade no mundo espiritual quando você se revestir de toda a armadura de Deus. A autoridade, a unção, ela vem sobre nós quando nós nos posicionamos e dizemos: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Quando eu me posiciono, quando eu digo: Senhor, eu estou aqui na Tua presença, eu quero ser usado para a Tua glória, eu quero impactar essa geração através da Tua palavra, o Senhor traz esse escudo sobre a nossa vida. O Senhor traz essa proteção sobre a nossa vida. Amém? Para usar a espada do Espírito, é necessário meditar nas Escrituras constantemente. E fica essa pergunta para a nossa reflexão: como que está a nossa vida com Deus? Como que nós estamos vivendo o nosso cristianismo? Como que nós estamos vivendo a nossa caminhada com o Senhor? E o versículo 18, para a gente finalizar, ele diz assim: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ele fala aqui da oração, da vigilância, da súplica e da perseverança.
orando, perseverando, vigiando, suplicando diante do Senhor. É só assim que nós vamos vencer Satanás. É só assim que nós vamos vencer a nossa carne. É só assim que nós vamos vencer os deuses estranhos. É só assim que nós vamos estar firmes e nós vamos estar preparados para a batalha. O verdadeiro soldado, ele se prepara para a batalha. Se prepare para a batalha, prepare os seus filhos para a escola. Prepare os seus filhos para o ambiente escolar, porque Satanás não está brincando. Se você olhar a internet, se você ver na TV, você vai ver aí. Satanás, ele está atacando fortemente as nossas crianças, os adolescentes, os jovens. Ele está atacando essa nova geração. E eu e você, como pais e mães espirituais, precisamos cuidar dessa geração. Precisamos protegê-los. Protegê-los com a palavra, protegê-los com a oração. Ensinar os nossos filhos que o mundo é cruel. Que o sistema maligno que opera no mundo não está de brincadeira. E nós temos que estar em oração e em vigilância, nos protegendo e protegendo a nossa casa. Você que está aqui hoje é o responsável pela sua casa, o responsável pela proteção da sua casa. Nós estamos no mês da Páscoa, nós iniciamos o mês da Páscoa, e nós precisamos cuidar da mente das nossas crianças. Ensinar a verdadeira Páscoa, ensinar o verdadeiro sentido da Páscoa, ensinar o verdadeiro sentido da palavra. Eu te convido a se colocar de pé em nome de Jesus. Fechar os teus olhos.